Olá, bom dia. Está começando o Saúde Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença neurológica autoimune que atinge quase 3 milhões de pessoas no mundo e cerca de 40 mil brasileiros. Para a gente entender mais sobre a esclerose múltipla, eu converso agora com o médico neurologista, Dr. Renato Ferraz. Bom dia, Renato. Prazer. Olá, bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Prazer te receber mais uma vez. Obrigado. E para falar de um tema importante. Sim. E que tem repercussões significativas na saúde de quem é portador da doença. É verdade. É importante você falar para a gente o que é esclerose múltipla, principalmente para quem nunca ouviu falar sobre essa doença. Claro. Na realidade, assim, esclerose múltipla é uma patologia que envolve o sistema imune do indivíduo. Esses indivíduos, com a atividade imune, começam a ver uma lesão da sua substância branca e nós denominamos, então, uma doença em placas. Esse paciente tem sintomas múltiplos da mais forma variada e acaba, em algum momento, desenvolvendo sendo necessária identificação e o tratamento mais precoce possível. Agora, Renato, é uma doença que acomete mais homens, mais mulheres? Qual a idade de maior incidência dela? Tem toda uma etimologia essa patologia, né? Ela afeta mais mulheres na faixa etária entre 15, 18 anos até 30 anos, em média, né? Afeta menos homens na proporção menos aos homens na proporção de 10 para 2. Tem alguma explicação para isso? É uma doença ligada à genética e interferência de estrógenos também nessa evolução. Então, por isso a predisposição, né? É uma visão de não só genética, idade localizada também nesse padrão, e a apresentação dela é geralmente bimodal. Ela faz um surto, desaparece, volta numa normalidade e vive um período bem, depois tendo novos surtos ao longo da vida dela. Quais os principais sintomas? A grande maioria, 75% delas acomete, vem com surgimento na visão. Então ocorre perda de campos visuais, né? O indivíduo nota uma perda com um padrão de ambliopia, na redução da acuidade, ou uma maurose, perda completa, uma cegueira momentânea, que às vezes dura alguns minutos, entendeu? Ou pode se estender a mais de 24 horas. Então a gente sempre orienta que deu algum sintoma que persista por mais de um dia, esses indivíduos devem imediatamente procurar apoio médico. Agora, Renato, a doença pode evoluir com manifestações além do campo visual? Sim, é impressionante o pool de apresentação dessa doença, né? Ela pode envolver paralisias de braço, pernas, alteração de sensibilidade, a destreza do indivíduo muda, o comportamento, ela está relacionada também à mudança de humor, relacionada à alteração do pensamento desse indivíduo, que se torna mais lento, e no futuro alguns quadros podem até demenciar as pessoas. É mesmo? Sim. São quadros de grande relevância clínica, né? Com grandes repercussões na qualidade de vida do paciente. A dramaticidade dessa patologia eu coloco na neurologia como uma das mais agressivas. Geralmente, esses pacientes têm uma evolução mais dramática em quanto tempo? Na realidade, assim, mudou muito em função das medicações, né? Que a gente vai falar mais para frente. Pode simplesmente ser uma doença drástica, imediata e aguda, com um surto para evoluir para cadeirante ou acamado em questão de 1 ou 2 surtos, entendeu? Então, assim, a pessoa fez o primeiro diagnóstico e aí, nesse primeiro diagnóstico, ela já fica cega. Nesse primeiro diagnóstico, ela já foi para a cadeira de roda. Ou ela pode ter uma evolução um pouco mais benigna. Nós temos 4 formas, né? 4 formas dela e essas se mesclam entre si. Agora, quais são essas
Tá. As formas, elas têm um padrão de remitente e um padrão progressivo. O padrão progressivo, ele tem primário, tem um padrão recorrente e tem um padrão de surto e remissão. São as apresentações. Fala um pouco mais para a gente sobre esses. São as apresentações. Assim, o indivíduo ele pode apresentar patologia de imediato e ela ser remitente. Ela simplesmente tem a sua apresentação e essa apresentação se abranda e os sintomas não voltam a recrudescer. As apresentações progressivas, que são as piores, elas se mesclam nesses 3 modelos a mais, onde ela pode ter a forma em que progressivamente ela piora de um modo contínuo, ela pode ter uma forma de progressiva remitente, onde ela dá o surto e volta a amenizar, né? E ela tem uma outra apresentação que ela faz um padrão de escada. A pessoa vai piorando ao longo da vida. Essas determinações vão mostrar fatores de ser mais benigno ou uma apresentação mais maligna da doença. Isso pode interferir no tratamento, né? Na forma de se tratar o paciente? Sim, na realidade é justamente a apresentação que vai definir a agressividade terapêutica. Agora, antes de falar do tratamento, eu quero, logo após o intervalo, falar sobre o diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico da doença, tá bom? Com certeza. Já voltamos, fiquem com a gente. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas.
Instituto da Visão. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, conversando hoje com o Dr. Renato Ferraz, médico neurologista. E o tema é esclerose múltipla. Renato, como é que se faz o diagnóstico? Esse diagnóstico vem com a anamnese bem feita, uma orientação, o exame físico do doente, sempre, né? E além disso, nós temos métodos laboratoriais e de imagem que nos ajudam. Né? Não há como conversar sobre esclerose múltipla sem uma ressonância nuclear magnética. Não há. Isso é exame primordial e gold standard para a gente analisar. E diante disso, a gente tem critérios de McDonald, que a gente enquadra ou titula a intensidade dessa patologia com a imagem. Não há como falar em esclerose múltipla sem análise licórica, onde eu vou identificar bandas oligoclonais, né? E a eletroforese de proteína no líquido e no sangue, para nos dar o trajeto ou raciocínio diagnóstico. Após isso, nós não precisamos de métodos para dizer, com relação à intensidade, qual o caminho se tomar. Tem outros exames, como potencial evocado, somatosensitivo, potenciais visuais, que auxiliam na indicação de permanência de uma medicação ou troca dessa medicação. Agora, Renato, embora seja uma doença autoimune, existe algum padrão genético hereditário na doença ou não? Na realidade, a questão é que é uma doença ligada geneticamente, sim, e ela tem uma tendência a uma apresentação de grupos, por exemplo. Ela afeta mais a população branca, né? Com a miscigenação que nós temos no Brasil, nós temos apresentação em pardos e em negros, mas em função da miscigenação. Mas ela é uma doença muito ligada à ascendência ariana, né? As populações alemãs, as populações nórdicas, eles têm um alto índice de esclerose múltipla. Na região da América Latina, América do Sul, isso ela teve uma mudança em função da miscigenação. Agora, Renato, quando se tem o diagnóstico, se existe alguma classificação ou alguma avaliação que permita pré-dizer que evolução esse paciente terá? Na realidade, assim, nós temos como, na apresentação clínica, sabemos que homens evoluem pior do que mulheres. As mulheres têm uma apresentação mais suave. O início dessa patologia na adolescência ou na fase adulto jovem tem uma dramaticidade maior do que essa pessoa desenvolver a doença a partir dos 30, 35 anos, que é uma doença mais abrandada, né? Fatores assim como
tabagismo, sedentarismo, obesidade, são fatores que iriam contribuir para a apresentação pior dessa doença, né, também. Então, esses indivíduos com esses hábitos de vida não tão adequados têm uma tendência a uma apresentação mais dramática. Contraponto a isso seria uma alimentação saudável, atividade física, exercícios físicos, isso contribui uma para uma boa qualidade de sono, evitar o sedentarismo, né, ou alcoolismo e tabagismo, que com certeza isso iria piorar. Renato, você falou na boa qualidade de sono, e é um tema que tem surgido com muita força nos últimos anos, né? Sim. Dar ao sono a devida importância. Por que o sono, embora não seja tema do nosso programa de hoje, mas rapidamente, por que é tão importante ter uma boa qualidade de sono? Na realidade, o momento em que o indivíduo recupera as suas funções mentais e reclassifica todo o pensamento é na hora de dormir. Os hormônios cerebrais, os neurotransmissores, eles são todos repostos no período do sono. E não é em qualquer fase do sono. A melhor qualidade do sono é entre as 10 horas e as 2 da manhã. Então, indivíduos que não têm uma regularidade do sono entre as 10 e as 2 da manhã terão maior dificuldade, né, em função desse desajuste do sono, em ter a sua atenção no dia seguinte, a sua captação, a sua percepção, todas afetadas pelo fato dele não dormir bem. Então, inclusive até o humor desse indivíduo muda em função da má qualidade do sono. O sono é fundamental. Nós não nascemos para ficar acordado à noite, não. Existem os indivíduos notívagos, mas não é a regra para o ser humano ter a privação do sono. Então, é um problema muito grande a ideia de serviços, né, que precisam ser realizados durante a noite ou na madrugada, e existe essa obrigatoriedade, e o sono reposto pela manhã ou... Não tem a mesma qualidade, né? Não tem a mesma qualidade. Fundamentalmente, esse indivíduo sofrerá ao longo da vida de mais depressão, mais ansiedade, maior desatenção, doença cardiovascular, hipertensão, tudo em função de não dormir à noite. Tem maior relação com demências ou não? Então, não só demência, como redução da vida, né? Ele reduz. Inclusive, assim, alguns trabalhos relacionados a ratos, eles reduzem, nós conseguimos reduzir o tempo de vida dos ratos em função de tirar ou privar ele do sono durante 20, 30 dias, você reduz pelo menos o tempo de vida dele em 10, 15%. É muito e isso aí espraiando para a humanidade, para o ser humano, também tem um impacto violento. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, sim. E é um debate que tem se tornado cada vez mais frequente. Mais forte, mais necessário. Mais necessário. Né? Em função da própria apresentação social dos dias de hoje. Nós fizemos questão de abrir esse espaço durante essa entrevista com o Dr. Renato, porque ele tem uma larga experiência no tema, mas sobretudo pela importância que tem ganhado nos últimos anos essa conscientização de que a qualidade do sono é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida. Sim. Renato, a esclerose múltipla, quanto mais precoce o diagnóstico, nós podemos ter uma melhor evolução ou não existe essa relação? Não, existe essa correlação da redução da mortalidade, né, no diagnóstico precoce. Porque as medidas serão tomadas mais rapidamente, o sistema imune será autorregulado com as medicações, né? Vai sofrer uma modulação adequada, e essa modulação adequada vai evitar que o indivíduo tenha surtos e remissões relacionados à patologia, melhorando a qualidade de vida e a disponibilidade ao longo dela. Renato, a gente vai fazer mais um intervalo, depois a gente volta para falar sobre o tratamento. Certo. Bom, já voltamos, fiquem com a gente. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor.
Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Renato Ferraz, que é médico neurologista, sobre esclerose múltipla, uma doença autoimune, né, e que o diagnóstico traz grande importância para a evolução desses pacientes. Renato, antes de falar especificamente sobre o tratamento, a incidência ou o diagnóstico da esclerose tem aumentado nos últimos anos? O que eu observo é que a oferta de tecnologia tem feito os casos serem visualizados com mais facilidade. Perfeito. Então, uma equipe melhor preparada, não só do ponto de vista teórico, mas a acessibilidade do próprio funcionário de saúde, tendo acesso às tecnologias para que ele possa ofertar adequadamente à população, aumenta, com certeza, significativamente a identificação desses casos. Mas a média é em torno de 0,8% por milhão na população geral, variando de acordo com as condições étnicas de cada grupo de países de modo diferente. Alguns países chegam a 1,2%, 1,3% por milhão. O Brasil tem uma apresentação de incidência na nossa população de 0,8%. 0,8%. Não é pouca Não é pouca coisa, né, Renato? Já dá em torno de 3 milhões a 4 milhões de indivíduos no Brasil todo.
tratamento, Renato? Tratamento, certo. O tratamento ele tem duas fases. Tem uma fase de abordagem, de supressão imediata da apresentação dos sintomas, né? E tem uma segunda fase que seria a escolha da manutenção, né, para evitar novos sintomas. Na primeira fase, nós temos o uso dos corticoides, né, que devem ser utilizados o mais rápido possível para que esse indivíduo não faça a lesão definitiva das placas que ele apresenta. Então, o indivíduo está com surto visual, ele deve buscar ajuda o mais rápido possível. E quanto mais esse indivíduo demorar, mais vai ser difícil fazer a apresentação sintomática desaparecer. Renato, como é uma doença neurológica e que pode ter diferentes apresentações, as equipes multidisciplinares ganham um papel significativo no acompanhamento e no tratamento desses pacientes? Claro, com certeza. Tratar jamais é um ato unitário. O tratamento envolve uma equipe muito grande, né? Nós temos ali o apoio dos nutricionistas, o apoio dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos. Existe a interdisciplinaridade, entendeu? Além dessas questões do urologista, para trabalhar as questões miccionais do indivíduo. Temos o apoio de oftalmologistas, porque é uma patologia que mais afeta, e essa interdisciplinaridade, não só interprofissionalismo, mas interdisciplinas é importantíssimo. A equipe receber o alerta e participar disso para avisar, né, ou para pontuar mais facilmente o trabalho do médico, que é extenuante. Então, ele divide essas funções para facilitar a melhor qualidade de vida do indivíduo como um todo. Agora, qual a importância de informar a família para que a família se transforme numa rede de apoio a esse paciente que deve, obviamente, ter impactos psicológicos importantes, né? Na realidade, montar o pensamento voltado para a esclerose múltipla muda todas as ações possíveis e de apoio e acolhimento desse indivíduo de uma forma totalmente diferente. Ele não será mais o mesmo profissional. Ele não será mais o mesmo pai, mãe, filho. Ele não será mais o mesmo indivíduo, né? Então, assim, surge uma depressão, surge uma ansiedade por insegurança do futuro. E aí cabe a nós trazermos a família mais próxima, orientá-los melhor, para que eles possam aprender a lidar com esse indivíduo novo dentro da sociedade dele, dentro da comunidade que esse indivíduo está inserido. Falar sobre o tema é uma das formas da gente conscientizar a população, inclusive melhorando o diagnóstico da doença que impacta no tratamento e na evolução, né, Renato? Interessantemente, assim, você saber, né, o que pode lhe acontecer é muito mais acolhedor e muito mais tranquilizador do que você não ser colocado a par de toda a gravidade da situação. Porque uma vez que você tem a percepção da gravidade, você tem soluções para aquela problemática. Enquanto não lhe for posto, né, o seu papel de identificador dos conflitos que vai te acontecer em função da patologia, você fica à mercê da possibilidade de ter um melhor tratamento. Né? Exatamente. Então, diante disso, eu sempre esclareço o doente de forma clara, coloco toda a dramaticidade da doença e, ao final, fecho com um sorriso para ele, dizendo que agora poderemos trabalhar com tranquilidade, porque ele conhece todos os cantos da doença. Renato, muito obrigado pela oportunidade de ouvir aí seu vasto conhecimento, embora em 30 minutos, mas isso traz grande benefício à nossa população. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.